Não, mas é verdade, quanto mais o tempo passa, mais fome dá. Gente, bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Sim. Ótimo, eu sou Ângela Nascimento, sou terapeuta naturopata há mais de 20 anos. Estou em Praia Grande, trabalhando na Baixada Santista, mas basicamente em Praia Grande já há 11 anos, esse ano indo para 11 anos. Trabalhava antes como terapeuta na minha cidade, lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. Alguém conhece São José? De Mogi das Cruzes, que bom, eu estudei nutrição lá. Sim, que bom, bem-vinda. Vocês estão bem? Sim. Dormiram bem? Sim. Pessoal do almoço de ontem, gratidão, o que foi aquilo, gente? Foi espetáculo, hein? Mas é o almoço de hoje. O almoço de hoje. Obrigada, gente. Gente, é porque nem sempre dá pra levar todo mundo, né? Mas hoje, exatamente, a gente vai fazendo por etapas. A próxima turma vocês estão aqui hoje. Quem aqui nunca me viu na vida? Tem a menor ideia que eu sou. Você me viu ontem? Então já começou. 3, 4, não conhecia? Não. Muito prazer. Eu sou Ângela Nascimento, sou terapeuta naturopata. Também tenho outras formações que agregam a terapia natural. Tá? Sou especialista em terapias naturais. Já trabalho com isso há mais de 20 anos, desde o interior até aqui. E sou adventista já há quase 30 anos, graças a Deus. Fui comportora e minha saga começou toda aí. Primeiro eu tive contato lá atrás, quando criança, com a minha avó, que eu estava sempre na barra da saia dela, ela tinha um canteiro de ervas e eu gostava de ficar ali. Eu aprendi a fazer as coisas, os remedinhos naturais com a minha avó. Foi ali que eu peguei gosto. Então, quem é mãe, quem é avó, pega os filhos, carrega, ensina, traz juntos, que isso lá na frente dá resultado. E com o passar do tempo, quando eu conheci a igreja adventista, eu me encantei porque foi a única igreja que eu vi que se preocupa com a saúde do membro, da pessoa que congrega. Não vi isso em outras igrejas. Então eu achei isso encantador. E foi num curso de culinária que eu me apaixonei pela alimentação saudável. Então hoje essa nossa oficina aqui, ela tem a intenção ela tem a intenção não de você, obrigada. Ela tem a intenção não de passar receitas para vocês. Como eu conversei com a Marlene pelo WhatsApp, eu falei para ela, a nossa intenção não é passar receita, porque isso a Ana Maria Braga e o Google já fazem. Você quer conhecer uma receita, você entra lá no Google e faz. Tem no YouTube, inclusive o que nós fizemos aqui, eu vou gravar e vai pro YouTube também. Então, para quê? Para que se vocês tiverem alguma dúvida do que foi feito aqui, vocês possam revisar e possam compartilhar também. Então, a ideia aqui principal hoje é aprender a comer. Como eu vou comer para ter mais saúde? Por que eu estou comendo isso? O que isso faz no meu organismo? Então hoje é muito mais uma oficina de nutrição, uma oficina nutricional, do que uma oficina praticamente culinária. Só que nós vamos ter que fazer a receita para vocês entenderem todo o processo e entenderem principalmente o que vocês estão comendo. Entenderam? A receita do cardápio hoje é um cardápio completo em relação a macronutrientes, tá? Nós vamos falar bastante uma linguagem mais um pouquinho diferente, vou tentar tornar mais acessível para vocês. Macronutrientes são os nutrientes que a gente precisa em grande quantidade para se manter vivo. Proteína, lipídios e também a parte de carboidratos. A gente ouve muito falar sobre carboidratos na internet, a gente ouve muito falar sobre proteína, mas a gente exatamente não sabe como que funciona. Proteína para massa muscular, geralmente para atletas. Carboidrato é vilão porque deixa a gente gordo. E não é. A gente precisa entender que tudo é mocinho, não existe vilão. O que é vilão é a desinformação e a falta de conhecimento. Tem até um verso na Bíblia que diz que... Como é que é? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então não existe mocinho, não existe vilão a partir do momento que você tem o conhecimento para você poder colocar isso em prática na sua vida.
e em diversos momentos, diversas situações da vida. Eu venho trabalhando muito com idosos, eu venho atendendo muito idosos. E é uma fase diferente da vida e é uma fase que precisa de atenção tanto quanto a infância. Infância é o momento que a gente está tendo o quê? A construção de tecidos, a construção do ser. Quando chega na fase adulta, parece que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, principalmente aos 30 anos. 30 anos você acha que você é invencível, 30 anos você acha que você nunca vai ficar doente, 30 anos você acha que você tem o resto da vida pela frente. E tem. Só que a vida passa, vai chegando nos 50, vai chegando 60, aí a gente vai tomando outras formas, mais cilíndricas e arredondadas. Não é? A gente vai tomando uma outra forma. E a gente precisa entender isso. E tudo está correlacionado com a alimentação. Tudo começa com a base na alimentação. E como a gente se relaciona com o alimento. Você sabia que a gente tem um relacionamento com os alimentos? Ou é de amor ou é de ódio, mas a gente se relaciona com os alimentos. Né? E a gente precisa, muito amor, né? Tem gente que ama tanto, né? Que consome tanto alimento. Então a gente precisa entender que a gente precisa se relacionar bem. O alimento não é nosso inimigo, muito pelo contrário. A gente precisa entendê-lo para que a gente possa ter o melhor relacionamento e melhor o nosso resultado. E entender que cada fase da vida a gente precisa sim estar se adaptando. O que está acontecendo no mundo que a gente está vivendo hoje? As pessoas acima de 50, 60 anos não estão entendendo o que está acontecendo com elas. Assim como na adolescência, tem uma mudança hormonal. Na adolescência, tudo explode. Tá tudo no máximo. Todos os hormônios estão bombando. Quando você chega 45, 50, 60, vai tendo declínio desses hormônios. Gente, o modo de pensar muda, o modo de sentir muda por conta dos nossos hormônios. Até a questão nutricional muda. Porque como a gente entra em declínio de várias funções do nosso organismo, e isso é natural, até a absorção de nutrientes também é mais lenta e em alguns casos ela não acaba acontecendo. Então por isso que é muito importante a gente aprender a se relacionar com o alimento. Por que eu estou comendo, como eu estou comendo, que horas eu estou comendo, o que isso vai fazer no meu organismo e como eu vou melhorar o que eu estou sentindo. Tudo usando a alimentação. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto que a gente já tem, Projeto Saúde e Movimento, pessoal. Oi, Projeto Saúde e Movimento. Nós nos reunimos a cada 15 dias, quando não temos eventos, né? A cada 15 dias lá no Parque Anelinas, aqui em Cubatão. E lá nós temos palestras e atividade física para fomentar, para incentivar exatamente essa parte de saúde. Começamos em janeiro, no último final de semana de janeiro a gente começou. E agora a gente já deu continuidade, já estamos na segunda fase. E a oficina culinária de hoje, ela tem exatamente essa intenção de começarmos a praticar aquilo que nós já estamos vendo há todo esse tempo, tá? Perguntar uma coisa para vocês. Como está o relacionamento de vocês hoje com a alimentação? Melhorou um pouco. Muito boa. Melhorou? Muito boa. Tem que melhorar mais. Isso aí, não como. Tem que melhorar mais. Mas de como estava em janeiro, quando a gente se conheceu para agora, como que está? Melhor. É melhor. Melhoraram. Então vocês acham que esse Mais projeto, consciente. tudo que a gente tem feito, vocês já deu diferença? Ótimo, obrigada. É exatamente sobre isso que eu precisava ouvir. Por quê? A gente nem entrou na parte da alimentação e já só da gente conversar, das palestras que a gente teve no primeiro trimestre, viram como já mudou bastante coisa? Então imagina agora que nós vamos entrar no trimestre da alimentação, o quanto isso vai melhorar no nosso dia a dia. O quanto isso vai fazer com que a partir de agora você tenha o resultado físico que você está esperando. Vocês já sentiram alguma melhora? Agora, daqui para frente, vocês vão conseguir sentir uma boa melhora. Porque a gente vai aprender a usar todos os nutrientes. Eu falei agora há pouco dos macronutrientes.
proteína, carboidrato e lipídios. Lipídios são gorduras. Vou começar falando exatamente sobre as gorduras. Amiga ou inimiga? Amiga? Algumas. Tem que saber qual a gordura que é amiga. Amigo ou inimiga? E aí? Pra mim, Gordura é boa. Amigo ou inimiga? Azeite é bom. Amigo ou inimiga? Depende. É colega, é colega. É colega? É colega. Tá. A gordura, ela é amiga. Nós precisamos da gordura para nós podermos desenvolver e nós precisamos da gordura para sintetizar vários tipos. Pode entrar. Você precisa da gordura para estar sintetizando vários tipos de funções no seu organismo, para metabolizar diversas funções. Bom dia. Quer saber se o teu nível de gordura corporal está correto? Dá uma olhada na tua mão. A tua mão, a tua pele. Ela está ressecada ou ela está craquelada? Ressecada ou craquelada? Como que tá a sua mão? Quem ela cuida. Exatamente. Olharam a mão? Sim. Como que ela tá? Tá com brilho? Tá com viço? Sabe o que isso significa? Delícia. Não é velhice ainda, né? Mas o que acontece? Até das pessoas de mais idade, quando você vê que a pele ela está opaca, que ela não tem brilho, ela não tem viço, o que está faltando? Olha. Faltando uma cejula. Não é hidratação, é umectação. Que nós só conseguimos a umectação ingerindo óleos de boa qualidade, gordura de boa qualidade. Então, assim, as pessoas falam assim, eu preciso de hidratação, vou passar um creme. Aí, quando você passa um creme, todos os cremes têm alguma base de óleo que deixa a sua pele linda, maravilhosa. Maquiada, né? Maquiada. Gente, nenhum creme, nada que você passe na pele substitui o que você vai ingerir. Não tem, porque você primeira lavada de mão que você dá, já foi. Então, por isso que é importante você ingerir óleos de boa qualidade na quantidade adequada. Gorduras têm muito mais calorias do que proteínas e carboidratos. Então, a gente precisa ter moderação. Azeite engorda que é uma beleza. Tá? Não é o azeite que engorda, somos nós que engordamos. O azeite não engorda. Salada, né? Sim. É a quantidade que põe na Nós salada, precisamos, né? e é exatamente essa oficina culinária é para isso hoje, é para a gente entender que os óleos são bons. Nós precisamos disso também, tá? Porque eles fazem muitas das nossas células, muitos dos nossos metabolismos, eles são sintetizados, eles são metabolizados em meio a gorduras. Se no teu corpo não tem uma gordura para ser metabolizada, uma gordura saudável, não estou falando da gordura estocada, tá? Eu estou falando da gordura metabolizada pelo organismo, tá? Se não tem essa gordura para ser metabolizada pelo organismo, muitas funções ficam deficientes. Aí você tem dor de cabeça, aí você começa a ter irritabilidade, aí você começa a ter problemas de dermatite, aí eu tenho coceira, eu tenho alergia tópica, eu tenho uma porção de coisa. O que está faltando? Ingerir o nutriente corretamente na quantidade correta, tá? Carboidratos, amigo ou inimigo? Amigo, amicíssimo. Amicíssimo, muito bom. Por quê? Eu não estaria em pé falando, nem vocês aqui, se não fosse pelos carboidratos. Carboidrato é o que nos dá energia, é o que faz com que a gente se movimente a cada dia, é o que faz com que a gente levante da cama todos os dias. Então ele é importante. Aí eu falo para vocês, qual é o tipo de carboidrato ideal para nós consumirmos? Integral. Integrais. Por quê? Das fibras. Por conta das fibras. Ó, minha aluna ali, parabéns, nota 10. Tá estudando, isso é muito bom.
Mas a gente precisa entender que a gente precisa das fibras porque a função delas dentro do carboidrato, dentro desse macronutriente, é limpar o organismo. Porém, o que a gente mais consome? Farinha branca. Carboidrato simples. Por que simples? Porque foi tirado o germe, que é a parte central, e foi tirado as casquinhas e foi tirado também toda a fibra deste... Olá, seja bem-vinda. Foi tirada a fibra. Sim, claro. Foi tirada a fibra desse alimento. Então aí você fala pra mim assim, olá, bom dia, bem-vindo. Você fala pra mim assim, mas Ângela, é difícil comprar, é caro comprar alimentos que são ricos em fibras. Depende. Que tipo de alimento que você está consumindo? Pão, por exemplo. Aí você fala, mas o pão integral é tão caro. Se você fizer em casa, não. Pelo preço de um pão que você compra, você faz 3 em casa. Dá pra gente ir aprendendo a substituir. Por exemplo, você pode comprar farelo de trigo ou germe de trigo e estará acrescentando no seu dia a dia. Pessoas, vamos pensar no seguinte. Não importa a sua condição financeira hoje. É possível sim você incrementar e levar, bem-vinda, e levar saúde para o teu dia a dia. Se você não consegue comprar o 100% integral, você pode enriquecer o seu alimento com outros produtos, como por exemplo, você pode comprar farelo de trigo, você pode comprar o germe de trigo e estar enriquecendo o seu dia a dia. Se você melhorar um pouquinho a tua saúde cada dia, no final do mês, no final da semana, no final do ano, você já melhorou um tantão a sua saúde. Então a gente precisa entender que sim, é possível. Carboidrato é amigo. Ele só se torna vilão ou inimigo quando nós não sabemos lidar com ele. Pão branco. Se eu comer só pão branco, carboidrato é ideal? Não. Mas e se eu tiver só isso para comer? Acrescenta. Frita um ovo. Acrescenta. Bota 2 ovos. Põe alface dentro dele, você coloca fibra dentro do pão. Tomatinho. Cenoura ralada. Cenoura ralada. Tá vendo como dá pra gente incrementar e não fica tão caro? Pepino. Dá uma dica pra vocês. Quando vocês estiverem, dica de alimentação saudável, quando vocês estiverem fora de casa, não tiver como almoçar, mas você precisa do carboidrato, da gordura na medida certa e também da proteína e das fibras. Um lanche básico, tá? Mas que você pode consumir eventualmente, muito de vez em quando, tá? Um X-egg. X-egg, pão com ovo. Não. Pão com ovo. Aí não. O X-egg é o queijo. É o queijo. Calma. Eu tiro, entendeu? Calma que eu ia chegar aí, gente. Queijo vegetal. Entendeu? Tem queijo vegetal. Você pode usar ricota. Você pode usar ricota. Mas a gente usa pobrota. Então, você pode estar usando. Você vai ter o que ali dentro? Você tem o pão, você tem alface e tomate, você tem uma opção carne e pode ser o ovo, né, proteína, e você tem o pão. Você fecha ali, você tem todos os macronutrientes. Isso é para quando em hipótese nenhuma você consegue uma refeição decente. Aí você vai e faz um lanche, tá? Eventualmente significa de vez em quando, raramente, tipo, ou eu passo fome ou eu como isso, tá? Não virar um hábito, né? Não ser um hábito, por quê? Por conta da carne que é vendida por aí, desses hambúrgueres prontos, é rico em sódio, que não faz bem para a saúde de modo nenhum. E são gorduras saturadas, são gorduras não boas, tá? Por isso que eu falei de vez em quando, muito raro para consumir. Mas se você comer, come sem culpa, porque você já tem um estilo de vida que é mais adequado para você, tá? Proteínas. O que são proteínas? É o outro macronutriente que a gente precisa. O que são proteínas? É a carne dos animais. Os ovos. Carne, ovo, castanhas, feijões, as leguminosas. O que mais seriam proteínas? Ovos. Como?
Ovo. Os ovo, dois, três As ovos, né? castanhas também tem. castanhas tem proteínas, 2 castanhas de castanha do Pará, né, que agora eu tô falando castanha do Brasil, 2 castanhas equivalem ao mesmo tanto de um bife. 2 castanhas? 2 castanhas tem o mesmo tanto de A proteína. senhora que é tão caro, né? Sim, na realidade você comprar 1 quilo é caro. Aí quando você vai consumindo na medida certa, você dilui isso daí. 100 gramas. 100 gramas que nem Sim, então. Então, por exemplo, o que substitui a carne, ovos e leite? O que substitui carne, ovos e leite? Vamos lá para a lista. Vamos lá para a lista. 3 folhas grandes de ora pronobis, como bem lembrou o Nivaldo. Você pode consumir grão de bico, você pode consumir tofu, você pode consumir castanhas e sementes, você pode consumir brócolis, você pode consumir couve, você pode consumir e a lista vai, opa! Tudo aí tem proteína. Tudo é riquíssimo em proteína. Chia, gergelim, gente, eu tenho Lentilha, grão de bico, feijões, né? A ervilha. Ervilha. Grão de bico é Gente, mais do que feijão. 3 colherinhas de ervilha, tá? Ervilha de preferência, ou da ervilha partida ou ervilha congelada, nunca ou raramente a enlatada, tem tanta proteína ou mais do que 100 gramas de bife. Inclusive você pode comprar, chama Whey Protein de ervilha. A ervilha é o alimento vegetal, um dos alimentos vegetais mais ricos em proteína e é acessível. Então, dá para você fazer uma alimentação rica em proteínas sem estar usando carne. Para quem usa carne, vocês sabem qual é a medida correta, o tamanho do bife que vocês devem estar comendo? Aqui, ó, punho. Ou a mão aberta, essa parte aqui, mas eu prefiro mostrar essa. Esse aqui é o tamanho do seu bife. Nós falamos da outra vez, né? Esse aqui é o tamanho. Olha pra tua mão pra você ver qual é o tamanho do seu bife. Esse é o tamanho do seu bife. Tá? Pra criança, é o tamanho da mãozinha da criança. É assim ou assim? Fechado. Não, é fechado. Tá? Gente, bife dos Flintstones só na Era das Cavernas. Nós não vivemos mais na Era das Cavernas. Eu acho que nunca vivemos. Então, assim, é esse tamanho aqui, tá? Quantidade de gordura por dia, é isso aqui. Tá na palma da sua mão todas. Tudo quantidade que você precisa tá na palma da mão. Esse aqui é óleo, você fala? Quantidade de óleo que o seu corpo precisa por dia. Tá, mas isso não depende. Se for na panela, tanto esse de óleo é muita coisa. Na realidade, assim, é diluído em porções. Você não vai tomar uma colher de óleo. É diluído em porções. Entendeu? Vai refogar o arroz. Você vai refogar o arroz. Só que várias pessoas vão comer arroz. Então, assim, isso daqui é o máximo por dia para não saturar. Você não vai tomar uma colher de óleo, tá? Inclusive, para quem... Atenção, por favor. Inclusive, para quem acha que o óleo de coco é saudável e pode sair tomando... Não, gente. Óleo de coco, ele satura muito rápido. É um ácido graxo maravilhoso, porém, você só deve estar consumindo bem pouquinho do óleo de coco, tá? Uma coisa chata. Óleo de coco é bem pouquinho durante o dia, então precisa saber como usa, tá? Prefira o azeite de oliva extra virgem a 0,3% de acidez, que é o mais puro, é o melhor que tem. Extra caro. Tá, mas assim, no mais, tá? Se é o que dá pra comprar, usa óleo de soja com moderação. Se é o que dá pra comprar, tá? Procura de uma boa qualidade, porque assim, eu não posso falar pra vocês, usem A, usem B, usem C. Por quê? Porque a gente sabe, cada um dentro de casa, qual é a nossa realidade. Óleo de soja, de repente, virou vilão, tá todo mundo crucificando o óleo de soja. Porque a soja é transgênica, porque soja é isso, porque soja é aquilo. Vou dizer uma coisa pra vocês, a soja foi modificada para ficar mais resistente a pragas, tá? Por que eu posso falar com vocês com propriedade? Eu sou casada com um engenheiro agrônomo. Então, todas as coisas que vocês perguntam pra mim, eu pergunto pra ele, a gente vai nos livros, a gente vai nos professores, ele tá fazendo agora mais uma especialização. Então, eu posso dizer com vocês com certeza, óleo de soja é seguro para consumo humano. Da mesma maneira que você usa com moderação o óleo de coco, use com moderação o óleo de soja. Qual é o problema?
excesso. Tudo, né? Tudo em excesso. Claro que existem outros azeites que são muito mais calóricos, muito mais saturados, como o azeite, o óleo de palma ou o azeite de dendê. Tem pessoas que cozinham com azeite de dendê no Brasil. Bahia, por exemplo, todo mundo lá usa azeite de dendê. Algumas pessoas consomem o óleo de palma, mas ele é mais usado em cosméticos, tá? Por quê? Porque na hora de fazer a emulsificação, ele dá ponto mais rápido, tá? Emulsificação, maionese, quando a gente bate maionese, a gente emulsifica, a gente deixa aerado. Manteigas verdes aqui tem óleo de palma. Sim, então, porque ele emulsifica, ele dá consistência mais rápido, né? Então ele é usado para isso também. Por exemplo, na massa de pastel, lá tinha suína, né? E tinha ele. Foi, então, entre esses dois, eu peguei O vegetal, né? O vegetal. Porque na realidade a gente tem que pensar assim, é diluído. Falei das proteínas, começamos a falar das proteínas, mas qual é a função da proteína no nosso organismo? O que ela faz? Os músculos. Energia. Construção de tecidos. Energia são os carboidratos. Proteínas, proteção, uma proteção, né? As proteínas, elas constroem tecidos. Pele, músculos, os nossos órgãos, ossos também são formados por uma constituição de tecidos. O cálcio, por isso precisa muito do cálcio. Então as proteínas servem para isso. E a gente vai trabalhar hoje exatamente entender na cozinha. Depois eu vou trabalhar com vocês como montar um prato saudável. Eu vou mostrar para vocês como preparar o alimento e como montar um prato saudável para cada um de nós. Qual é o teu objetivo? Dentro do nosso programa de saúde, dentro do Instituto Petri, qual é o nosso objetivo? Uns querem perder peso, outros precisam ganhar peso, outros precisam melhorar a condição física, massa muscular. A gente vai entender tudo isso montando o prato. Porque cada um tem um objetivo, cada um tem uma necessidade e a gente precisa saber atender essa necessidade. Por isso, nós estamos aqui hoje para fazer essa oficina culinária, tá? Então, lembrando, lipídios, que são as gorduras, são necessárias para metabolizarmos e sintetizarmos todos os outros nutrientes e funções do nosso organismo. Inclusive, gente, alguns remédios que vocês tomam, se não tiver gordura boa circulando no teu sangue, eles não são absorvidos corretamente, tá? Então, por isso a gente precisa aprender a lidar com isso. Segundo, os carboidratos nos dão energia. Só que quando você consome mais energia do que você gasta, a energia acumula. Então, na realidade, isso que a gente tem ao redor da nossa cintura é um estoque. E a gente precisa gastar esse estoque, né? A gente está estocando isso tudo aqui para que gente olha, se excesso de gordura fosse dinheiro, não estaria aqui. Vai atravessar o deserto, né? Tá estocando assim. Exatamente, é o que eu falo muito pro meu marido, assim, porque homens são abençoados pelo hormônio testosterona que emagrece rapidinho e constrói músculo muito bom. Eu falo pro meu marido assim, falei, o meu organismo está se preparando para a próxima Terceira Guerra Mundial. Ou tá vindo algum cometa. Porque o que está estocado, eu falei assim, exatamente. E hoje nós vamos aprender isso. Como montar um prato para o objetivo que eu quero. Se eu quero emagrecer, como deve ser o meu prato? Se eu quero ganhar massa muscular, como deve ser o meu prato? Se eu preciso de mais energia, como deve ser o meu prato? E, além de tudo, o terceiro macronutriente tão importante quanto é a proteína. Todas as nossas refeições, de jejum, que é o café da manhã, almoço e jantar, que deve ser no máximo até as 17 horas, tá? 19 horas, obrigada, até as 19 horas. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Faz parte. Voltando, de jejum, almoço e jantar até as 19 horas, todos eles devem conter esses macronutrientes. Professora, mas entre o almoço e a janta não cabe um lanchinho? Não. Não. A gente não precisa lanchar. Por quê? Deixa o almoço 11 horas. Então, se você almoça 11 horas, você vai procurar fazer ou beber mais líquidos e depois jantar. Por que eu falo que depende? Porque depende do qual é o teu objetivo, depende do teu ritmo de vida, depende do teu trabalho. Necessidade. Tá. Geralmente, o almoço, ele tem um maior aporte calórico.
É. O maior consumo de calorias e maior quantidade de alimentos é durante o almoço. Se você está sentindo fome entre o almoço e o jantar, é porque o teu almoço não foi suficientemente nutriente, em quantidade de nutrição. Você está comendo alimentos ricos em carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, de alto índice glicêmico, você tem um pico de energia muito alto e ele cai rápido. Ou seja, você está tendo uma digestão muito rápida, não está tendo um nível de saciedade muito longo. Por que isso? Não está sendo quantidade de proteínas e de fibras o suficiente. Tá? Tá sendo muito carboidrato e pouca fibra e pouca proteína. Fibra e proteína é o que dá a maior quantidade de saciedade. Ontem nós almoçamos por volta de meio-dia e meia, 1h. Eu fui sentir fome 8 horas da noite. Eu também. Eu não comi. Ah, mas tá vendo tanto que comeu? Abusado! Mas é por isso que tem que comer. Abusado! Mas o comer bem não é quantidade. O Eu sei, comer bem é qualidade. a qualidade, né? E brincadeiras à parte, eu entendi. Brincadeiras à parte. Não, bem que eu quis dizer, não foi muito, não. que eu estou testando e funciona, porque eu não acreditava. Então a gente testa para acreditar, né? Sim. O ovo, você come um ovo cozido, mais uma fruta ou um cereal, você sente uma saciedade. Quando chega o almoço, você ainda não está naquela fome. E se você Que horas você come o ovo? umas 8 horas. E vai almoçar que horas? Meio-dia e meia, 1h. Tá dentro do período de 4 horas. Tá dentro E do à período de 4 noite horas. pode repetir também. Sim, porque Ou é caldo, leve. ou Uhum. uma fruta. Sim, você tá seguindo alguma dieta? Entendeu? Mais ou menos. Meditei, né? É a dieta que quando a gente aprende nutrição, é a dieta ideal, que é a dieta mediterrânea. Por quê? Tem pouca carne, muitos vegetais, muita água. Então, assim, é o ideal, inclusive para nós aqui no Brasil também. Seja bem-vinda. Viu, professora? Tem um Oi. amigo meu lá na firma que o almoço dele é só 2 ovos cozidos, ou ele come uma banana ou ele come uma maçã. Então, não dá pra eu falar se tá certo ou se tá errado, porque primeiro eu não conheço a pessoa, não sei a necessidade dela, não sei qual é o tipo de serviço que tá fazendo e nem por que ela tá comendo isso. Então, assim, não sei se ela tá seguindo alguma dieta restrita por um médico, mas assim, para uma pessoa em estado normal não é o ideal. Tá? Principalmente homem, não é ideal porque ele tá consumindo bem menos caloria do que ele precisa. Então eu não sei qual é o objetivo dele. Ó, Então- ela mandou perguntar aqui, Ah, porque que eu como e sai dá sempre vontade de comer. Ansiedade. ele come e não tem saciedade. Hoje o almoço foi super Sim. fome, mas ele queria uma pipoca, eu não tô afim. Aí depois a gente Acabou comendo pipoca. Então, podem ser duas coisas. Podem ser no mínimo duas coisas. Primeiro, uma ansiedade. Um minutinho, por favor. Então, Obrigada. Pode ser ansiedade. Então você está comendo por uma compulsão alimentar para tampar algum buraco emocional ou psicológico ou para desviar a atenção de alguma coisa. Sabe quando a pessoa fuma um cigarro? Eu perguntei para uma fumante, o que você pensa enquanto você está fumando? Ela falou, não sei. Daí eu falei, para e pensa. Ela falou pra mim, quando voltou na próxima sessão, ela falou assim, eu não penso nada. Muitas pessoas, quando estão comendo, elas estão exatamente fazendo o que o fumante faz. Naquele momento que ela está comendo, ela não está pensando em nada. Então ela usa a comida como uma válvula de escape para relaxamento. Errado, não pode. Ela acaba sendo um vício, né? Acaba se tornando um vício. Segundo, Segunda opção é entender se o que eu estou comendo não está sendo suficiente para minha nutrição. Então é como, por exemplo, assim, come um miojo. O que o miojo tem de bom? a dica de nada. Em menos de 1h30 você vai estar com fome de novo. Aí você come uma bolacha água e sal. Que nutriente que tem ali? Nada. 1h30, 2 horas você vai estar com fome. Agora, se você acabou de comer arroz, feijão, um pedacinho de bife, aí você teve os legumes refogados lá, você fez uma nutrição completa em termos dos macronutrientes. Deu meia hora, você fala assim, acho que eu tô com vontade de alguma coisa. Um doce, não sei o que é. Isso é fome? Não. é frescura. É vontade de comer. Eu tenho uma palestra onde eu explico 9 tipos diferentes de fome. E só uma é verdadeira. É o alimento da hora, né?
A fome, para você saber que você realmente está com fome, você precisa ter 4 horas, por isso que eu falei que tá certo. 4 horas de intervalo entre uma refeição e outra. Do café da manhã até o almoço, tem que ter 4 horas de intervalo. Por quê? Quando você começa a mastigar, vai uma mensagem pro teu cérebro, aumenta o suco gástrico aí que vai chegar a comida. Aí começa a ter o suco gástrico, você começa a salivar. Gente, quebra de carboidratos acontece na saliva, não no estômago. Então mastigue muito bem o seu alimento, porque o estômago, 1, não tem dente, e 2, ele não tem a composição da saliva, tá? Suco gástrico aqui faz outras funções. Então você precisa mastigar. Para dar saciedade, você precisa comer por no mínimo 20 minutos mastigando. Se você comer em 7 minutos, você vai continuar com fome. Porque não chegou a mensagem no teu cérebro de que você comeu direito. Professora, na cada colherada mastigar 20 minutos? Não, o teu prato todo, o teu prato de comida toda, a tua refeição inteira. Não, Mas era 4 horas, só as 5. Eu sempre vi Não, 45 4 horas. de uma 4 horas. também, já 4 horas. Então tu vai comer mais do que... Calma, eu já vou explicar. Já vou chegar. Calma que eu já vou Come 8, explicar. meio-dia. Vocês não deixam eu molhar o vídeo? Do café da manhã até a hora do almoço, 4 horas. Por quê? Porque uma refeição que você fez no de jejum é mais leve. Geralmente é frutas, é um pão, é uma torrada, é um cuscuz, é uma tapioca, é uma refeição mais leve. Cuscuz não é leve, não, professora. Quando chega no almoço, quando chega na hora do almoço, o teu prato de comida é maior. Tem mais alimentos ali, como diria o pessoal do interior, com mais substância. Então a digestão vai levar mais tempo. Então o almoço até o jantar é de 5 a 6 horas. Entendeu, Fátima? Não, porque eu como de manhã, eu Sim. vou ter fome depois de 5, 6 horas. Aí é o teu metabolismo. Então, Porque é diferente mas do eu não como outro. pão, eu não como Eu sei. aveia. Sim, essas sim. coisas, eu já Então, sei. você consome alimentos ricos, você manda seus pratos para mim, eu sei. Você come alimentos ricos em fibras, que eles vão aumentar a saciedade. Então, é natural que você sinta mais tempo. Mas eu tô falando para pessoas de modo geral, entendeu? De modo geral. Ui, Fátima, sai fora. Não, sim, inclui sim. Mas eu preciso falar assim, de modo geral, que tem uma alimentação mais igual. Entendeu? Mas sabe que eu sempre aprendi assim, que de manhã a nossa alimentação tem que ser que nem Pobre. de um rei, Não, de um rei. almoço, Príncipe, tipo, à noite príncipe e à noite um mendigo, Pobre. né? Exato. É assim mesmo que tem que ser. Capricha de eu faço Mas deixa eu esclarecer uma coisa bem séria pra vocês. Comer o café da manhã como um rei, almoço como um príncipe e jantar como um mendigo não é em quantidade, é em qualidade. Qualidade, é. E a qualidade vai depender do que você pode colocar na tua mesa. Então, a gente precisa entender que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem em mãos. Então, a gente precisa entender que, com o melhor que eu tenho em mãos, eu ainda assim preciso seguir algumas regrinhas para que o meu organismo metabolize bem e me dê o resultado que eu quero. Por isso é importante a gente aguardar as 4 horas entre o desjejum e o almoço. 2 horas o alimento fica aqui, na digestão do estômago. Nessas 2 horas, por exemplo, 8 horas da manhã eu tomei café. Até as 10 horas da manhã eu não devo comer e nem beber mais nada, porque o alimento está aqui no meu estômago fazendo a digestão. Se eu comer ou beber... Oi? Quando você fala beber, Nem água, nada. beber acaba com a pessoa. Por quê? Porque quando ela está aqui na fase da digestão, se eu beber ou comer qualquer coisa, manda mensagem pro cérebro, tá vindo comida, para tudo, vamos começar de novo. Começa a digestão de novo. Aí você sente sonolência, aí você sente irritabilidade, você sente azia, você tem todos os sintomas. Refluxo. Aí você fala assim, o que tá acontecendo comigo? Ai, alguma coisa foi indigesta. Não, é que você interrompeu a digestão. Depois de 2 horas, a partir das 10h05, aí você pode beber água. Não vai comer mais nada, vai beber água. Aí você vai almoçar meio-dia, então você vai beber água das 10h05 até as 11h30. Tem que parar de beber líquido meia hora antes da próxima refeição, porque o estômago precisa estar vazio para receber a alimentação.
E como eu sei que o estômago vazio, quando você bebe a água e você sente a água em todo o seu estômago, é até legal, você sente o geladinho dentro do estômago. Porque o estômago está vazio. Nunca senti isso. Experimenta deixar o estômago vazio. É refrescante, é gostoso, é muito gostoso. Faz isso. Nunca deixou tão vazio. Faz isso, deixa o estômago vazio pra você ver como é gostoso. Aí, quando deu meio-dia, você vai lá e faz o seu prato de comida que a gente vai perceber ali. Macronutrientes, carboidrato, proteínas e fibras. Aí você fala tanto em macronutrientes e os micronutrientes? Tá embutido em tudo. Já tá dentro de tudo. Tá? Se você se preocupar com os 3 macronutrientes, o restante vem junto. Tá? O prato do almoço precisa ser colorido. Não são 50 tons de verde, tá? Não são, porque teve uma vez eu falei assim, gente, o prato tem que ser colorido. Aí me mandaram uma foto de M&M no prato, eu falei, não serve. Não serve. E me mandaram foto de pepino, pimentão, 2 tipos de alface e agridão, tá certo, tá colorido. Eu falei, não, tá verde. Colorido significa cores diferentes. Olha como tá lindo aqui, colorido. Cada um vestido de uma cor. Cada um é um nutriente diferente. E todos são importantes, todos precisam fazer parte do nosso organismo. E sobre assim, a questão hormonal, que às vezes a gente luta, faz tudo isso e não consegue emagrecer, né? Ou entra assim naquela dieta seríssima, porque como falta os hormônios, aí vem a depressão, que aí vem insônia, vem tudo, né? Tudo que as faltas dos hormônios traz. Aí às vezes a gente luta, e quase ninguém fala sobre isso, né? Certo. Hormônios. Isso já dá uma outra palestra gigantesca. Eu vou fazer uma introdução para você. Relação hormonal. Em relação hormonal. Mulheres que entram na menopausa e homens que entram na andropausa. Sim, homens também têm isso. Eles só não têm os mesmos sintomas, mas eles também têm deficiência de ferro, cai o nível de testosterona, o homem também tem estrogênio em menor quantidade, acontece uma porção de coisas, começa a cair cabelo, barriga aumenta, perde massa muscular, tudo isso acontece. E com as mulheres, os sintomas que a gente já conhece, calorão, depressão, irritabilidade. Fala demais. Isso é normal da mulher. Isso é normal. Isso é normal. O que a gente precisa fazer em relação ao hormonal? Entender o que está acontecendo com você. Ué, mudei. O que aconteceu? Segundo, vai ao médico, pede um exame de taxas hormonais. Eu, como terapeuta naturopata, eu só trabalho com a minha paciente quando ela vem pra mim por escrito. Olha, aí quando eu vejo os exames, tudo aí eu consigo trabalhar, tá? Mas de modo geral, para todos entenderem. Eu descobri, fazendo as minhas análises, as minhas pesquisas e em mim mesma, que pós-Covid eu já acabei entrando na menopausa, o Covid me jogou na menopausa, que quanto mais carboidrato simples que vira açúcar no sangue e quanto mais açúcares você consome, mais sintomas da menopausa você tem. Então, como você faz para diminuir os sintomas da menopausa? Diminuir açúcar. E tudo que pode virar açúcar no organismo. Macarrão vira açúcar, bolo vira açúcar, pão vira açúcar, né? Oi? Batata, mandioca, tudo que é produto feculento vira açúcar. Não pode comer nada. Mas por isso Pode comer sim. Isso com a fibra. Mas agora vem o pulo do gato que a gente vai aprender na cozinha. Vou ensinar para vocês a quantidade adequada que nós vamos ter batata. Nós vamos ter tem produto, tem uma massa também que nós vamos aprender a fazer massa. E eu trouxe exatamente o cardápio pensando exatamente nisso, em desmistificar algumas coisas e ensinar como correto. Então, como diminuir os sintomas hormonais? Diminui açúcar e aumenta a ingestão de líquido. Só aí você desinflama, você desincha, diminui peso e medidas. E melhora em muito a parte de sono. Você vai ter um sono mais tranquilo, um sono melhor. Há alguma dúvida em relação a tudo isso que nós falamos hoje? Não. Mais alguma dúvida? E a questão do consumo da casca do ovo, é certo? Casca do ovo, sim. Aliás, a gente pode consumir todos os tipos de cascas.
Só que a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece em relação às cascas? Nós não fomos acostumados, nós não temos o hábito de comer cascas, nem sementes. Agora que com a indústria do reaproveitamento, com a onda vegana, é que estão descobrindo as cascas, né? Você pode fazer até filé de casca de banana, né? Você pode fazer uma porção de coisa, você pode comer várias cascas. Inclusive, a nossa receita hoje de sobremesa é com a casca da melancia. Eu já fiz uma vez. Então, nós vamos fazer essa sobremesa também. A ideia da sobremesa é para reaproveitamento e nós entendemos como a gente pode parar de jogar nutrientes fora, que é o que tem nas cascas e nas sementes. O SESI, antigamente, ele fazia Acabou no de falar. caminhão um curso de reaproveitamento das cascas. Eu cheguei a fazer 100% um bolo dos alimentos. E bolo hoje tinha de também. casca de mamão. Era R$1. Muito bom. Sim. Eles ensinaram, eu tinha um curso, mas aí... Sim, eu fiz um curso no interior onde nós temos só reaproveitamentos. Estrogonofe de talos, gente, é maravilhoso. O curso E do assim- SES era uma alimentação por R$1. Isso, eu lembro. Então, assim, mais alguma? Quer dizer mais alguma coisa? Podemos encerrar a parte da palestra? Vamos. Podemos encerrar? Podemos. Mais alguma pergunta? Oi? Eu ia perguntar, Oi. você falou do óleo, né? Sim. Tem o óleo de girassol, de algodão e esses óleos aí. Tá. Girassol, canola e de algodão. Algodão. Tem de milho. Tem o de milho também. Então, o que está acontecendo? A gente ouve muito falar vilão, mocinho, pode, não pode, mas eles continuam na prateleira. É, Todos os óleos consumo com moderação. é. Todos os óleos. Gente, nós vivemos uma guerra, nós estamos em meio a uma guerra que nós não percebemos. É a guerra do marketing, é a guerra do consumo, tá? Para nós é saúde, para eles é business, é dinheiro. Então tem época que foi lançado o óleo de milho, óleo de canola, era o melhor que tinha, tanto que era o mais caro. Hoje, as pessoas, aí ninguém comprava azeite. Aí hoje, o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, o óleo de algodão não são bons. O melhor é o azeite. É verdade. É o de coco. A gente nem sabia que existia óleo de coco há uns anos atrás. Então, assim, olha que eu participo de cursos de culinária há mais de 20 anos. Então, assim, nem se falava em óleo de coco. Há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Minha mãe foi proibida de usar óleo, qualquer tipo de óleo, né? Método de óleo de coco. Era barato, menina. Ela comprava lata de 5 quilos e fazia comida. Ela não gostava de se sentia fraca, né? Sim. Ela queria pegar gordura de porco, não sei o quê. Né? E era barato. Hoje em dia, um vidrinho assim tá R$60. Então, tudo é business, tudo é comércio, tudo acaba virando para eles negócio, dinheiro. Para nós é saúde, para eles não. Falar bem lembrado da gordura de porco. Agora tá na moda porque tem um youtuber aí, uma pessoa aí que é influencer falando que a gordura de porco é boa, tá? Que é melhor que os óleos, melhor até que o azeite. Então, o que acontece? Gordura de porco é boa? Não. Não, Gordura da pele da galinha é boa? não. Por quê? Porque entope todas as veias, são gorduras saturadas, não é bom. Mas daí teve uma pessoa iluminada na internet que falou que a gordura de porco era mais saudável do que os óleos, porque os antigos usavam isso. Os antigos não tinham conhecimento e nem acesso a informações que nós temos. Eles não tinham nem produto e nem informações que nós temos. Gente, eu conheci a família do meu esposo, eles vieram de uma aldeia bem pequenininha chamada Lorvão, lá em Portugal. Eu conheci a aldeia. E a maneira como eles viviam até a década de 80 ainda era feudal e arcaica. Nossa. Foi só melhorou quando eles entraram na União Europeia. Portugal era um país pobre até então. Agora está muito melhor. Mas, para vocês terem uma ideia, a única coisa que eles tinham em mãos era isso. Eles não tinham o conhecimento que nós temos, não tinham os produtos que nós temos, então nem conhecimento bíblico que nós temos, de que o porco não faz bem. A ciência diz que o porco não faz bem, aí só porque um youtuber, influencer falou que faz bem, tá todo mundo consumindo.
não é bom. Nenhuma gordura animal é boa para consumo humano. Não é bom. Se você quiser usar a gordura do porco para engraxar sapato, pneu do carro, fica legal, mas para consumo humano não pode. Pode falar. Eu tenho uma testemunha aqui de quando fazia frango, tirava gordura, tiro tudo, né? Sim. Que era pele. Deixou a moça trabalhar comigo, ela disse que levava para os cachorros. Eu falei assim, não leva isso, não presta. Não, mas eu faço comida pro cachorro, não sei o que. Mas não era pro cachorro. Ela gostava. Entendi. Ela pegava, fritava, ficava crocante e fazia farofa. Não era pros cachorros. Era pra ela e quem gostava, né? Sim. E não era tanta necessidade, porque ela gostava mesmo, porque ela aprendeu lá na terra dela que fazia assim. Sim, é Resultado, hoje ela sempre foi magrinha, magrinha. Sim. Tá com colesterol altíssimo e nada baixa, porque ela comeu muita gordura Por saturada. conta desse tipo de alimentação. E realmente, gente, fica gostoso. Ela torrava bem torradinha aquela gordura. Gente, tudo é tempero. Tudo é tempero. Hoje ela tá pagando. Pode falar. Você quer perguntar? Eu comia. Passa aí nas escrituras, né? A gordura era para quem? Para Deus ser queimada. E o povo era proibido. Sim. Sangue e gordura. Exatamente. Então, assim, nós vemos tanto pela Bíblia, tanto pela ciência, cardiologista nenhum recomenda consumo de gordura animal. Tá? Nenhum médico, nenhum nutricionista sério recomenda consumo de gordura animal. Então, entre os óleos, você vai escolher o melhor que você puder comprar e vai usar com moderação. Nós tocamos num assunto muito importante chamado cultura alimentar. Olha, eu já ia encerrar, mas eu vou terminar rapidinho porque eu preciso falar sobre isso. Que eu comentei ontem lá no almoço que eu ia falar, hoje eu vou falar cultura alimentar. Como eu acabei de falar, lá na vila, em Lorvão, Portugal, que tem nem 1000 habitantes, as pessoas tinham aquele hábito. Só que o mundo evoluiu. Não dá para você viver com aqueles hábitos de antigamente. Aí você fala assim, não, mas ontem a gente estava conversando com a minha irmã no carro e ela falou assim, não, porque quando eu morava na roça, a gente comia milho, comia isso, comia aquilo outro. Eu falei, ótimo, era agricultura familiar, então ela conseguia consumir o que comia. Só que hoje nós moramos nos centros urbanos e a gente não tem tudo à disposição. Nós precisamos entender o quê? O que é cultura familiar, o que é cultura alimentar e entender a nossa realidade hoje. Não dá pra gente viver no meio que nós vivemos hoje como era antigamente, porque antigamente era antigamente, passado passou. É a questão do gasto também de antigamente, né? Era completamente diferente. O lugar demorava a chegar, Sim, caminhar. exatamente. Agora não, né? Agora o sedentarismo. Sim, exatamente. Se você quiser comer como antigamente, você precisa viver como antigamente. Mulherada, ó, 10 filhos aí, tá? Lava a roupa no tanque, na mão, tá? No rio, né? Como mais antigamente ainda, no rio. Então, vocês estão entendendo? Os homens acordam aí, ó, 4 horas da manhã, buscar o gado no pasto, tirar leite e trazer. E depois cuidar das galinhas. Vocês entenderam como mudou? A gente precisa entender que o antigamente foi antigamente, ficou na história. Nós devemos sim entender, reconhecer, mas lembra que eu preguei ontem, que foi falado ontem, que nós temos que usar o discernimento, usar a inteligência educacional, inteligência emocional para nós termos inteligência espiritual. É o passo a passo. E a questão da cultura alimentar no Brasil é muito forte. Nós temos tanto os portugueses, nós temos os índios e temos a base também africana. Então a gente é uma mistura muito gostosa, falando em relação à alimentação. E povo também é muito bom. Então o que acontece? A gente precisa entender que cada pessoa veio de uma cultura diferente. Gente, bolinho de chuva pra mim, com café com leite, lembra minha avó. Hoje eu ponho cevada, faço a cevada um pouquinho mais forte, misturo ela com leite e faço o bolinho de chuva. Ah, você come fritura? Eventualmente. Quando eu tô lembrando, é para uma memória afetiva. Todo mundo tem uma memória afetiva. E nós comemos por afeto. Tá estressado, come. Tá feliz, come. Quando a gente se reúne para aniversário, o que a gente faz? Comemoração. Não é? Então
Então a gente precisa entender a partir de hoje, eu preciso que todos vocês saiam desse curso, dessa oficina que nós vamos fazer aqui, com isso na cabeça. Primeiro, entender onde eu estou. Segundo, entender o que eu posso fazer e fazer o meu melhor com o que eu posso fazer. E terceiro e finalizar, expandir o que é bom para todo mundo. Vamos compartilhar o que é bom para todo mundo. Olha, gente, eu aprendi, eu fiz, vamos fazer também, levar para outras pessoas. Porque eu sempre falo para todo mundo assim, a minha função é trabalhar, é propagar a saúde. Eu evangelizo através da saúde. E nós precisamos fazer isso cada vez mais. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, onde as pessoas estão cada vez mais doentes. E por que as pessoas estão cada vez mais doentes? Porque elas estão mais focadas na pílula mágica do que no que realmente funciona, que é a alimentação e a atividade física. Por isso que a gente faz parte desse projeto. Levar a saúde primeiro para nós, para nossa casa, e depois a gente vai propagar isso para outras pessoas. Alguma dúvida de tudo que nós falamos hoje aqui? Não? Podemos encerrar? Gente, muito obrigada.